Olá, está começando mais um Uninove Entrevista. Nessa edição, vamos falar sobre um assunto que sempre gera muita discussão. Afinal, qual o limite do riso? Para fazer humor, profissionais da área lidam com o dilema de levar entretenimento ao público sem causar ofensas entre maiorias e minorias. Quem não se lembra da polêmica entre Rafinha Bastos e Vanessa Camargo? Agora, gente, que bonitinha que tá Vanessa Camargo, grávida. Isso, não é comeria isso? ela e o bebê. Mas Tô nem aí, tô nem aí. É, Rafinha, a piada com o filho da cantora rendeu processo e multa de R$ 150 mil para o humorista. Antes de conversarmos com a nossa convidada, que já está nos nossos estúdios, fomos às ruas para saber a opinião das pessoas. Fala, povo! Ultimamente, o humor vem tomando proporções polêmicas. Por conta disso, viemos à rua para saber qual o limite do humor. Eu acho que tem o limite só até onde você não ofende a outra pessoa, né? Ou entra em temas assim que agridam outras pessoas, daí eu acho que não é legal. Olha, desde que não invada a privacidade das pessoas, eu acho que o humor não tem limite, não. Para mim, o humor é qualquer assunto, qualquer tema. O objetivo é fazer a pessoa se divertir, né? Dependendo da área que for praticar o humor, tem que ter um certo limite. Para minha opinião, assim, humor com religião já não curto muito. Independente se for a minha ou se for de outra pessoa, vai estar mexendo com a fé da pessoa, então eu já não curto muito. Acho que não tem esse limite no humor. Então, o humor, na minha opinião, é algo bom. Algo bom porque é algo que faz bem para as pessoas. Dependendo do lugar onde que as pessoas estão, o humor é até algo necessário. O humor você pode falar sobre qualquer assunto, né? Indiferente. Eu, por exemplo, adoro rir. E eu acho que eu consigo bastante rir de mim mesmo. E eu acho que a partir do momento que você sabe rir de você mesmo, o humor não tem mais limites. A gente se torna escravo do que a gente fala, praticamente. Então, né, se você for fazer um humor muito sarcástico, tem gente que não vai gostar. Eu acho que tem que existir um limite no humor. Em relação à religião, tem que ter respeitar e respeitar a pessoa também. Agora sim, vamos conversar com a poetisa e quadrinista Anita Costa Prado. Anitta é responsável pela criação da personagem de histórias em quadrinhos Catita, uma lésbica bem assumida. Em 2006, o livro Catita Tiras Sem Preconceito ganhou o prêmio Ângelo Agostini de roteirista e lançamento do ano. Bom, Anitta, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. E para a gente dar o pontapé inicial na nossa conversa, a primeira pergunta que eu lhe faço é a seguinte: apesar de você usar o humor de forma leve em suas tirinhas, você lida com um tema que ainda é delicado aqui no país, que é a homossexualidade. Você já teve problemas com reação do público em relação à Catita? Sim, mas problemas suaves justamente por abordar a homossexualidade de uma forma suave. Porque eu acho que o humor ele pode tocar assuntos polêmicos, mas de uma forma desrespeitosa. É óbvio que algumas pessoas ficam incomodadas com uma ou outra abordagem, mas nunca um problema tão profundo que causasse assim um mal-estar maior. Uma coisa que a gente estava aqui conversando antes do programa começar é que você falou que esperava que o público feminino tivesse uma identidade muito maior, mas acabou sendo os homens, né? Sim, a Catita ela tem um público masculino muito forte. Também é explicado porque os homens gostam mais de quadrinhos, ou pelo menos por enquanto gostam mais de quadrinhos do que mulheres. Em eventos de quadrinhos que eu participo, a participação masculina é muito maior e a Catita cativa muitos homens. Ou seja, você pode usar um tema polêmico, utilizar o humor para esse tema polêmico, ele não vai ficar focado só nas pessoas que pertencem àquela comunidade ou àquele nicho. E como que acontece o processo de composição dos personagens e das histórias que você cria? A Catita, ela pertence ao meu universo, né? Então a criação das histórias é muito fácil, porque parte do que eu vivo, do meu dia a dia, do dia a dia das pessoas que convivem comigo. Então eu dou uma pitada de humor, malícia, ironia, e assim é fácil desenvolver roteiros. Estava conversando aqui anteriormente, você disse que algumas lésbicas não se sentiam representadas pela Catita por ela ser uma mulher mais bonita, loira, magrinha. Ainda é muito forte esse estereótipo que lésbica é aquela sapatão, gordona, machona? Sim, porque elas são mais visíveis, né? E, infelizmente, algumas, né, lésbicas se sentiam muito incomodadas, porque
a Catita é loira, é bonita, é magrinha, mas a Catita ela não simboliza todas as lésbicas do mundo, mas uma parcela das lésbicas. Existem lésbicas de várias características físicas, mas não são tão visíveis no cotidiano. A Catita é uma lésbica que no cotidiano ela não seria visível. Por quê? Porque ela é uma pessoa comum. Existem muitas lésbicas comuns, só que aquelas que têm um aspecto mais masculino, né, talvez não se sintam não só representadas, elas não conseguem enxergar na Catita parte das vivências pessoais. E qual que foi a sua intenção ao criar quadrinhos que envolvem diretamente o público LGBT? Eu sempre gostei de quadrinhos, de tiras de jornais. E eu nunca encontrei uma personagem lésbica em tiras de jornais, nos quadrinhos que eu lia. E achava que faltava uma personagem com esse perfil. Né? Eu não tenho só esse personagem, mas é que a Catita é a personagem que me alavancou, né? Que me colocou mais na mídia. Mas eu tenho outros personagens também, personagens com necessidades especiais, porque eu acho que a gente tem que colocar em quadrinhos o que existe no mundo. E no mundo não existe só um determinado tipo de pessoa, um determinado tipo de comportamento. Acaba saindo do eixo só os super-heróis, né? A gente tem que mostrar também as pessoas reais, né? Exatamente. Pegar meio que todos os públicos, né? Os quadrinhos nada mais é que você representar uma pessoa, né? Isso que é bem legal. E em vez de ridicularizar, de que forma o humor pode contribuir com movimentos sociais e de minorias? Eu acho que o humor, ele tem que ter bom senso. Tá? Fazer humor não significa desrespeitar as pessoas, não significa desrespeitar a opinião das pessoas. Então a base eu acho que é isso, o respeito e o bom senso. Em algumas tirinhas você aborda a homofobia de certas igrejas. Como que é tocar no assunto que pode causar tanta repercussão? É difícil porque você tem que pensar duas vezes no que você vai escrever, né, e a forma que você vai abordar. Mas tudo é a maneira de fazer. Você pode falar uma coisa que vai incomodar uma pessoa, mas você também pode falar uma coisa que vai enraivecer uma pessoa. Então é melhor incomodar, alfinetar, fazer refletir, do que agredir verbalmente, ou não só no setor religioso, mas também nesse. Mas como que você mede esse grau de cutucar uns com a vara curta? Porque uma pessoa pode acabar entendendo, você foi leve na sua crítica, mas ela pode entender de outra forma. Como que você faz esse controle? Olha, não é necessariamente um controle. Eu acho que boa parte do que está acontecendo na minha carreira é porque eu estou amadurecendo. Coisas que eu fiz no começo eu não faria hoje, mas não necessariamente por achar que eram pesadas. É que com o tempo a gente vai pegando os macetes, né? Então, o que eu tento escolher são palavras, na construção do diálogo, não fazer xingamentos, não usar termos pejorativos, porque o meu limite é ali, é o quadradinho dos balões, da tira, tendo os balões, ou na charge, o cartoon também, a imagem. Então, trabalhando dentro desse contexto pequeno, você tem que pensar nos mínimos detalhes. Então, palavras, né, frases, né. Agora, tem coisas que realmente foram mais fortes no começo da minha carreira. Hoje eu penso mais, não por temer o outro, mas por entender mais o outro. Então, até isso que eu ia te perguntar agora. Em algum momento você já se sentiu pressionada a amenizar o conteúdo das suas histórias em quadrinhos? Não, mesmo porque se eu sentir uma pressão, é que eu não vou modificar mesmo. Eu acho que eu tenho que modificar de acordo com o que eu acho que deve ser feito ou não. Agora, voltando ao passado, não só em relação à Catita, tem alguns trabalhos que eu olho e percebo que eles foram, de certa forma, exagerados. Né? E tem que tomar cuidado, que o exagero não seja um desrespeito ao outro. Né? Porque eu tenho um espaço pequeno, o espaço da charge, do cartoon, do diálogo, para fazer o trabalho. Então eu tenho que ter todo o cuidado, mas não por pressão externa, e sim por uma atenção maior aos detalhes e à penetração que isso está tendo. E quanto à reação da sua família? A sua família lidou muito bem quando você começou a trabalhar com esse tema? Tudo foi acontecendo lento e naturalmente. Eu não cheguei a comunicar, a família, estou fazendo quadrinhos sobre diversidade sexual. Eu fui fazendo, as pessoas foram tomando conhecimento, né? Sou muito respeitada pela minha família, pelos meus parentes, independente da religião de cada um. Eu acho que as pessoas têm que se aceitarem, se respeitarem como pessoas. Não tive problema algum, não. Pelo contrário, as pessoas da minha família gostam muito da Catita. Legal. Um profissional da área que tem gerado muitos comentários para si foi o Laerte. Não só pelos seus quadrinhos, mas também pelo modo de vida, né? Você acha que já é um pouco extremo já dele representar em si a Laerte?
Então, mas a Laerte está contribuindo tanto para a comunidade LGBT, porque tem uma exposição na mídia, tem um trabalho louvável, agora a questão pessoal, a questão da vestimenta, é um assunto que pode causar estranheza nas pessoas, mas vai trazer à tona muitas questões, então acho que vai enriquecer muito a comunidade LGBT, entendeu? Vai mexer, ele já está mexendo com as pessoas, com a cabeça das pessoas. Né? E, de forma alguma, eu acho que isso vai interferir na criatividade e no trabalho da Laerte. Continua sendo cartunista de primeira linha. E quais são as suas influências? As minhas influências, elas podem não ter passado nem para o tipo de traço que eu solicito ao desenhista, nem ao roteiro. Eu gosto de Recruta Zero, eu gosto do Maurício de Souza, nossa, com certeza, mas acho que não se aproximam muito do que eu faço. E gosto, assim, mais recentemente, muito da Maitena, né? Que é cartunista argentina, genial também. Então, para a gente encerrar esse bloco, Anita, qual a sua opinião sobre a onda de conservadorismo aqui no país e como que isso pode atrapalhar no processo de estigmatização no mundo LGBT? O conservadorismo religioso é perigoso, como qualquer conservadorismo. E o Brasil está correndo um sério risco, porque o fundamentalismo religioso está ameaçando o Estado laico, não é só para a comunidade LGBT, é um risco, é um perigo para todas as pessoas, para as liberdades individuais, não só para a comunidade LGBT, como eu já falei, mas como um todo, eu acho que é um risco. As pessoas, as individualidades devem ser respeitadas, e um país conservador, com certeza, não é um país próspero. Tá certo então, Anita. Nós vamos pro break, mas logo mais voltamos com muito mais sobre o universo do humor. Não sai daí. A Uninove sempre trabalhou para estar à frente do seu tempo. Primeira universidade a oferecer Wi-Fi ilimitado para mais de 150 mil alunos. Projetores de última geração em todas as salas de aula. E o Channel 9, o curso de inglês online gratuito para todos os seus alunos. Mas se a vida está corrida e você precisa de mais mobilidade, imagine se sua universidade pudesse estar onde você quiser na hora que você puder estudar. Cursos online Uninove, sua chance de estudar na melhor universidade de São Paulo, de qualquer lugar e com liberdade para planejar seus estudos. Composta por professores mestres e doutores, acessíveis por meio de videoaulas, fóruns e chats. São mais de 200 cursos a partir de R$ 196. Graduação, tecnologia, pós-especialização e pós-MBA. Invista na sua carreira e mude sua vida. Estamos de volta com a Uninove Entrevista, que hoje trata sobre os limites do humor. Nesse bloco, vamos conversar com o ator e comediante João Valho. Além de fazer parte do casting do Comedians Club, casa especializada em apresentações de stand-up comedy em São Paulo, João está em cartaz com o espetáculo de improviso Contra Regras e o stand-up Comédia Instantânea. Dá uma olhadinha. Tem uma parte muito chata do casamento, que é fazer a compra do mês. Não sei se os casados concordam, compra do mês é um saco, ficar fazendo compra do mês. Eu não tenho o que fazer, eu fico viajando, eu fico pensando em outras coisas. Outro dia eu estava lá, eu fiquei pensando assim, olha que viagem. A quantidade de rolos num pacote de papel higiênico vem aumentando. É verdade, lembra que tinha uns pacotinhos de 4 rolos? Daí inventaram de 8 rolos, 16 rolos, 24 rolos, 36 rolos! Quem caga tanto? 36 rolos, velho, o mês tem 30 dias. Eu, pelo menos, dou uma cagada por dia. Você vai usar um rolo nessa cagada, vai pegar o rolo inteiro. Opa, já era, acabou. Oi, João, muito obrigado pela sua participação. Como que você foi parar no mundo do stand-up? O que motivou você a tentar a sorte nessa carreira? Como foi as notas baixas em matemática? Talvez. Sei lá, talvez porque também as pessoas... Eu falava, as pessoas já riam, né? Por que será? Será que é por causa da minha voz, que é meio talvez, né? Não, cara, eu sempre fiz teatro quando eu era adolescente, assim, eu fazia algumas peças de teatro e tal, meio amador, assim, né? E aí depois a gente montou uma trupe de palhaços lá em Sorocaba, minha cidade natal. A gente visitava o hospital e tal, e a gente começou a fazer trabalhos mais profissionais. E aí quando surgiu o stand-up aqui no Brasil, né, que lá nos Estados Unidos já é muito antigo, a gente começou a ver alguns vídeos na internet, a gente se interessou por isso e foi estudar o assunto.
eu, o Oswaldo Barros e o Fernando Strombeck, que é o grupo Comédia Instantânea, a gente foi estudar o assunto e a gente montou o grupo e começamos a fazer. Aí, aos poucos, eu fui fazendo show e fui me tornando profissional mesmo. Larguei meu emprego antigo, que eu sou publicitário também, eu sou formado em publicidade. Eu larguei meu emprego para viver de humor. E uma coisa que sempre gera muita dúvida no público é como que acontece o processo de elaboração dos seus textos, dos seus shows? Como que são escolhidos os assuntos que vão ser abordados? Das mais diversas formas, assim. A gente tenta pegar cada vez assuntos mais específicos, porque muitos já viraram clichês, né? Hoje em dia, por exemplo, o comediante stand-up que fala de avião não é mais tão novidade, porque o Danilo Gentili já falou de avião, não sei quem já falou de avião. Então, eu gosto de falar muito de mim, né? Do que eu sinto, do que eu passo, esse negócio da minha voz, das coisas que eu reparo no cotidiano, assim. Mas não tem muita regra, não. Eu acho que o stand-up pode falar de qualquer assunto que está liberado. Tem algum tema que você considera tabu ou inapropriado para ser alvo de piadas? Como que você faz o filtro? Cara, eu não considero nenhum tema tabu, depende de como você aborda esse tema e a escolha de cada um também, né? Eu tenho um amigo, eu faço algumas piadas meio de humor negro, assim, mas nem todas. E eu tenho um amigo que ele basicamente só faz humor negro. E é uma escolha dele, até comentei com ele, e evento corporativo, geralmente eventos corporativos, os caras não vão querer contratar um cara que pega muito pesado. Ele falou, não, aí eu não faço. Então, a escolha é dele. Ele escolheu não fazer evento corporativo porque ele quer seguir a linha do humor negro. Então, eu acho que é válido. Acho que não tem tabu, não. Então, além do stand-up, você também trabalha com espetáculos de improvisação, sem textos prontos. Uhum. Como que você se prepara para apresentações desse tipo? É a primeira coisa que vem é que você solta? O improviso a gente treina, né? A gente até marca ensaios, mas não são ensaios, são treinos. Os jogos de improviso, quanto mais treino a gente tem, ali fora do palco, a gente vai ensaiando, vai treinando, mais a gente fica com um pensamento ágil para fazer o espetáculo. E tem técnicas de improvisação também, né? Que eu fiz curso no Quintal da Criação, que é a escola do Jogando no Quintal, que é o espetáculo do Márcio Balas lá e tal. Então, tem técnicas para improvisar também. Os barbistas já estão conseguindo uma fama, né? Fazendo só isso. Sim. Como que os barbistas estudam pra caramba, cara. Eles treinam, eu conheço eles treinam 3, 4, 5 vezes na semana, para no final de semana ter o espetáculo legal. E como que funciona esses treinos? O que é treinado? Treinar improviso tem vários exercícios para exercitar a mente, realmente, para exercitar... É como se fosse, por exemplo, o Barbixas lá vai fazer o jogo do troca. Eles treinam o jogo do troca. Eles criam uma história no treino e outra história no outro treino e outra história no espetáculo. Então, quanto mais histórias, mais treino você tiver, mais facilidade você vai ter na hora do espetáculo. É basicamente isso. E o que você acha mais difícil de fazer? A improvisação ou stand-up? Cara, acho que, na verdade, as duas coisas são particulares, assim. Eu acho divertido os dois, não acho difícil, não. Acho bem, bem legal, bem divertido. Antigamente, humoristas como os Trapalhões, eles sofriam menos retaliações, mesmo debochando de negros, gays e nordestinos. Você acredita que de lá para cá o humor encaretou ou foi a sociedade que evoluiu? Eu acho que a comunicação aumentou, só isso. Eu acho que naquela época tinha gente que reclamava, só que a gente não ficava sabendo, entendeu? Tinha gente que assistia Trapalhões e pensava, ai, que absurdo que ele está falando. Só que a gente não chegava na gente, porque não existia essa rede de comunicação, o Facebook, que todo mundo fica postando, e o negócio vai se espalhando mais e mais e mais. E esse feedback agora que a gente tem graças às redes sociais, até onde que isso é positivo para vocês? Eu acho bem positivo, sim. Eu acho legal. Eu acho que quem tem que reclamar pode reclamar, quem tem que ter liberdade para reclamar. Eu também recebo bastante elogio. Eu acho legal ter o contato com o público ali. Acho bem bom. Tem gente que é meio um pouco demais, assim, né?
Você posta um negócio, eu quero que você morra, né? Quero que você morra, quero ver o dia que eu morrer mesmo, o que eles vão falar, né? Quero que você ressuscite, para que você morra. E como que você leva? Você responde, você ignora? Eu costumo responder todo mundo. Se eu vejo que a pessoa é meio sem noção, assim, eu até respondo zoando a cara da pessoa, assim. Mas na rede social, eu gosto de ficar no Facebook, essas coisas, e eu respondo basicamente todo mundo que me manda mensagem, eu respondo sim. E alguns dos seus colegas de stand-up, eles costumam se envolver em polêmicas devido ao humor ácido. Você já teve problema semelhante ou se arrependeu de alguma coisa que você falou? Não tive nenhum problema, nenhum processo. Já tive piada que não funcionou tão bem porque era um humor mais pesado e eu percebi que o público não curtiu. Mas no máximo isso. Tenho colegas, eu tenho amigos eu tenho um amigo que já foi processado por piada. E não é, assim, mega famoso, tipo o Rafinha, mas já foi processado por piada. Até nessa pergunta que a gente vai fechar esse bloco. Na sua opinião, quem chega ao extremo de recorrer à justiça por causa de uma brincadeira, ele chega a ser um exagero ou é um direito da pessoa? Eu acho ir para a justiça e exagero. Eu acho que a pessoa tem o direito de reclamar, de não gostar, e não acho que a pessoa tem que aceitar qualquer piada. Não, ela pode não gostar da piada. Mas ir para a justiça eu acho exagero, eu acho errado. Eu acho que ninguém devia ganhar um processo sobre uma piada que foi contada. O Rafinha Basso sofreu uma retaliação imensa, né? Por causa daquela piada, né? 150 mil reais de multa, né? Então, isso eu acho errado, entrar na justiça. Agora a questão ali de se afastar do programa, porque não sei o quê, do patrocinador, até aí não acho que seja tão errado, porque também tem um bom senso ali do programa, mas ter que pagar uma multa, essas coisas, acho bem errado. Tá certo, então, João. Logo mais voltamos com o último bloco do nosso programa, não perca. Atenção para o toque de 5 maneiras de mudar sua vida. Uninove, eleita a melhor universidade particular no ranking universitário de 2014. Nota máxima na avaliação institucional do MEC. 5 megacampi ao lado do metrô. Corpo docente altamente qualificado. Mais de 150 mil alunos com acesso a conteúdos digitais em uma multiplataforma de aprendizagem colaborativa. A Uninove, com você, é 10. Inscrições abertas. O Uninove Entrevista está de volta e nesse último bloco o repórter Ronaldo Lages, o nosso doutor Abobrinha, traz pra gente um papo com o advogado Bruno Eugênio sobre as consequências jurídicas que uma piada pode causar. Será que todo mundo pode falar sobre todo tipo de assunto? Será que os humoristas podem brincar com tudo? Para isso, fomos falar com quem entende do assunto. O humor muitas vezes provoca polêmica. Muitas vezes uma piada pode ofender e até ser motivo de processo judicial. No ano de 2011, o humorista de stand-up Rafinha Bastos dividiria opiniões por causa de uma brincadeira envolvendo a cantora pop Vanessa Camargo. Já o apresentador do SBT, Danilo Gentili, também provocou polêmica quando em sua conta no Twitter fez uma infeliz comparação entre judeus que morreram na Segunda Guerra Mundial em Auschwitz e a construção de uma linha de metrô em um bairro de elite em São Paulo. O programa de hoje quer saber: o humor tem limites? Fomos perguntar para este advogado civil o que tais atitudes podem acarretar no âmbito jurídico. A nossa Constituição Federal, hoje ela prevê que é inviolável o direito à imagem, a honra da pessoa. E esse ofendido ela tem o direito a exigir a reparação civil e criminal, se assim desejar. Essa reparação, na verdade, é uma indenização de acordo com a responsabilidade que ele sofreu. No caso, temos os crimes elencados no Código Penal de calúnia, difamação e injúria. Essa questão criminal, ela repercute apenas no aspecto para poder ressocializar, para poder punir aquele indivíduo pela essa ofensa que ele fez. Mas a indenização, que é feita no âmbito civil, ela tem uma repercussão maior e uma condenação, digamos assim, que pode influenciar aquele indivíduo a não cometer
essa questão novamente. Esse grupo, ele tem o direito sim de exigir. Ele pode exigir tanto no aspecto criminal, tanto no civil essa reparação. Independente se é de humor, se foi uma publicação no jornal, é direito garantido pela lei. Tá? Agora, a questão se vai compensar isso ou não, vai ter que ser analisada caso a caso. Tem que ver os aspectos, a circunstância do caso, como que ocorreu aquela situação, para que possa quantificar se realmente vale a pena pedir uma indenização ou não, e se aquela pessoa foi de fato ofendida. Não pode ser um mero aborrecimento no caso. Tá? Tem que ser feito realmente onde houve a ofensa àquele indivíduo. Realmente houve aquela ofensa? Em que circunstância ele foi? Repercutiu de uma forma geral? Eu posso caracterizar isso como uma difamação, uma injúria? Houve essa imputação realmente que ofendeu aquele grupo étnico? Enfim, tem que ser analisado caso a caso. Hoje o direito, ele prevê todas essas leis para poder respaldar tanto o ofendido, tanto o opressor. Tá? A questão do humor está sendo bastante discutida hoje no tribunal. Eu não tenho uma lei para poder garantir determinada situação indenizatória, se é de fato ou não. É direito de cada cidadão correr atrás. Nossos convidados estão de volta aqui nos nossos estúdios para responder mais 2 perguntas. E a primeira é, no começo do ano, o jornal francês Charlie Hebdo sofreu um atentado terrorista por causa das piadas sobre religião. O Charlie ultrapassou os limites da ética? Não exatamente mexer nos limites da ética, porque os limites da ética também são questionáveis, né? Mexeu no vespeiro, mas nada justifica a violência ou assassinato. Quando mataram as pessoas lá, mataram a liberdade de expressão também, e isso não é justificável. E para você, João? Eu acho que quem passou do limite foi quem matou, né? Eu acho que o limite é esse, uma piada, um jornal, alguma coisa, um desenho, eu acho que não prejudica, não fere ninguém. Agora, apontar uma arma para alguém e atirar, isso é um limite. Agora fazendo para vocês a pergunta que foi feita lá no início do programa para o povo na rua. Há limites para o riso, Anita? No caso, o limite é o bom senso, né? É preciso pensar no humor? Não, é preciso fazer o humor, fazer as pessoas rirem, fazer as pessoas refletirem. Se elas ficam iradas, aí é questão de bom senso de quem está fazendo o humor. E para você, João? Eu acho que o limite, não existe um limite do humor, não dá para você colocar um limite para o humor, o limite é individual. Cada um tem seu limite, cada um tem seus gostos individuais. Então, existe um limite interno de cada um, mas tem que existir o respeito. Tanto de quem ouve uma piada e se sente ofendido, mas, fica ofendido no seu canto aí, só. E também o respeito de quem faz a piada e viu que a pessoa ficou ofendida, também não vai brigar por causa disso. Tá certo, então. O Uninove Entrevista vai ficando por aqui. Agradecemos a presença dos nossos convidados. Muito obrigado, Anita. Muito obrigado pela presença, João. E esperamos você na semana que vem. Até lá!